Nesse vídeo, a gente vai estar reapresentando o webinar de SEO Mobile e a gente vai estar falando dos principais pontos de SEO Mobile, né? Assim como AMP, ASO e PWA, que são conceitos que muitas pessoas têm dúvidas e a gente vai tentar explicar detalhadamente com alguns cases e também na prática. Antes de começar, é importante avisar que essa apresentação está disponível online no link que está sendo exibido aí. Eu também vou deixar o link aí nos comentários, assim você pode copiar e colar e acompanhar a apresentação conosco aqui, ok? Então vamos iniciar a nossa apresentação de SEO Mobile, né? E provavelmente o primeiro ponto aí que a gente deveria falar é a mudança na própria sociedade, né? A tecnologia evoluiu e a sociedade acabou absorvendo a tecnologia. Então, veja só a diferença dessa foto de 2005 para 2013 no mesmo lugar, né? A gente está falando em 2005 no falecimento do Papa João Paulo II e na imagem de baixo em 2013 no anúncio do Papa Francisco I, né? Então na imagem de cima você vê que quase ninguém usa celular, né? Ou não está com o celular na mão. Eu tô vendo aqui, acho que só uma pessoa ali no canto direito inferior está com o celular na mão e eu não sei realmente se ele está tentando tirar uma foto VGA ou se ele está tentando pegar sinal, né? Enquanto na foto de baixo, todo mundo tem um celular na mão, né? Um celular ou um tablet, né? Mas é muito importante a gente entender isso, por quê? Porque a sociedade mudou. E em poucos anos, a gente passou por uma sociedade que está 100% nesse mundo digital e 100% mobile. Isso é muito importante e vai gerar impactos profundos em diversas outras áreas, ok? E aí tem muita gente que pergunta por que o Google está apertando tanto aí na experiência mobile, e é exatamente por isso, né? Porque o Google ele precisa oferecer os melhores resultados para os usuários. E agora que está todo mundo aí usando dispositivo móvel, ele precisa oferecer resultados que são bem visualizados nos dispositivos móveis. Faz todo sentido. Por outro lado, a sua empresa ou organização, ela precisa lembrar que a sua marca e seus produtos, eles precisam estar na palma da mão dos clientes diariamente, qualquer momento. Você não sabe o horário que esse usuário vai pesquisar pelos seus produtos. Então você também precisa estar super bem visualizado no dispositivo móvel para ser exibido aí quando o seu público-alvo procurar por você. E um ponto muito importante é que quando a gente vai estar falando de mobile, muita gente acaba misturando o mobile, né, o smartphone com o tablet, né? Mas para a maioria dos temas que a gente vai estar falando aqui, o foco vai ser sempre em smartphone. O próprio Google fala, né, que quando ele está falando de dispositivos mobile, normalmente eles não incluem tablet nessa definição, ok? Então isso é muito importante lembrar. A gente vai estar falando sempre aí de smartphone. E para entender bem esse mobile, você tem que entender todo o processo. E uma das primeiras definições, que foi o Mobile GDOM, muita gente aí com medo, né? Aconteceu em 2015. Vamos entender um pouquinho mais o que é isso. Em 2015, o Google confirmou que ele ia melhorar o posicionamento de sites que eram bem visualizados em dispositivos mobile, desde que a pesquisa fosse feita no mobile. Isso faz total sentido. E a galera meio que apelidou de Mobile GDOM, porque muitos sites ainda não tinham a versão mobile e muitos usuários já pesquisavam pelo mobile. Então a gente sabe que isso aí ocasionou, impactou bastante aí no mercado, todo mundo correndo para fazer aí a versão responsiva ou uma versão mobile específica, ok? Na sequência, outro conceito que é muito importante entender é o Mobile First. Lá no final de 2016, o que aconteceu? O Google começou a analisar o seu site sob o prisma mobile para indexar e também determinar a posição dele nas pesquisas. Tanto faz se fosse mobile ou desktop. O que isso significa? Significa que a partir do final de 2016, lógico, o Google começou a fazer isso e ele foi estendendo. E hoje, provavelmente, quase a maioria dos sites já são mobile first, ok? Mas o que significa isso, né? Significa que ele olha o seu site no mobile para definir o posicionamento dele. Não importa se a pesquisa seja no desktop ou no mobile. E provavelmente por que o Google faz isso? Porque a grande maioria das pesquisas aí é no mobile e talvez ele não tenha interesse de gastar tempo mais vendo, visualizando, rastreando, indexando seu site no desktop. E isso é um pepinão, principalmente para quem não tem um site mobile muito bom. Só que eu imagino que isso seja um pouco impensável nos dias atuais. Hoje você não pode ter um site sem que ele tenha uma versão boa no dispositivo mobile. E aí quando a gente vai falando em mobile, né, em versão mobile ou responsiva, a gente tem que explicar esses pontos aqui, que é a diferença entre o responsivo e o que a gente chama aí de versões mobile, ok? Então hoje em dia, o que a gente tem? A gente tem três tipos de situações que podem ocorrer. É a responsiva, a versão mobile com exibição dinâmica
e a versão mobile com URL separado. O responsivo é o padrão de design recomendado pelo Google, mas de uma maneira bem simples e objetiva, ele é o padrão e é recomendado pelo Google porque ele é mais simples de fazer. E os riscos envolvendo aí SEO são muito menores, então é por isso que o Google recomenda isso. Se você tiver uma versão mobile, seja ela uma exibição dinâmica ou uma URL separada, né, o que vai acontecer? Tecnicamente é muito mais complexo o desenvolvimento. Só que você também tem risco e retorno, ou seja, você tem uma versão mobile específica para o mobile, ela vai conseguir te oferecer um retorno maior normalmente. Então imagina lá que você tem um site pequeno, você tem um negócio local pequeno, faz sentido você ter uma versão mobile? Não necessariamente. Às vezes o site responsivo é suficiente para você, ok? Mas vamos supor que você seja um grande e-commerce, ok? Nesse caso, faz total sentido que você tenha uma versão mobile bem específica, seja ela a versão dinâmica ou a com URLs separados. Por quê? Porque uma pequena melhora na taxa de conversão num grande volume pode representar uma melhora gigantesca na sua receita. Isso é fácil de imaginar por quê, né? O site que é feito para o dispositivo móvel, ele tem vários recursos ali para se adaptar de uma maneira muito mais eficiente, seja reduzindo o escopo, seja colocando um teclado numérico aí para digitar o cartão de crédito. Então tem vários recursos aí que são diferentes numa versão mobile, ok? Diferença entre a versão mobile dinâmica e o URL separado. Tecnicamente existe bastante, né? Mas visualmente a única diferença é que uma é exibida em URLs separados, é o famoso m.seusite.com.br, e na exibição dinâmica não. Ou seja, na versão com a exibição dinâmica, o sistema vai reconhecer o User Agent e ele vai conseguir oferecer a melhor versão para o usuário, seja ela desktop ou mobile, ok? Aqui os próximos slides são algumas vantagens e desvantagens de todas essas opções que eu falei. Eu coloquei também o link aí embaixo para vocês verem, porque é um material rico, muito legal, desenvolvido aí pelo SEMrush. Vale a pena ver, né? Então você tem vantagens e desvantagens, mas basicamente é aquilo que a gente acabou falando aí também, ok? Então você tem que verificar se isso faz sentido para o seu negócio. E aí a gente tem dados como o crescimento de pedidos feitos pelo celular aumentou em 41% no último ano. E em 3 anos o e-commerce triplicou, gente. Então é muito importante que vocês hoje direcionem seus esforços aí para o mobile, porque ele está em crescimento contínuo e não tem previsão de parar. Então a gente se pergunta, será que a sua página da web é compatível com dispositivos móveis? E aí é muito importante que a sua página, além de ser amigável, ou seja, o usuário vai estar visualizando sua página e vendo que ela é excelente aí no dispositivo móvel, você precisa ter certeza que os robôs de busca como o Google também entendem que ela é amigável. E aí você tem vários testes aí para poder validar essas informações, ok? Basicamente esses slides aqui eu sempre coloco os informativos, né, e as informações aqui embaixo, né, do slide, e a gente vai testar aí para poder visualizar alguns cases e alguns exemplos, ok? Então vamos fazer um teste aí com a ferramenta de mobile friendly do Google, né? Vou copiar o URL, então todos os slides, lembrando mais uma vez, né? Os URLs das ferramentas de teste sempre estão aqui embaixo, né? Vamos colocar ele aqui. E aí eu vou fazer um teste com um site qualquer. Vamos fazer com o meu aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, www.seumartin.com. Vamos ver o que ele vai identificar aqui. Opa, olha aí, ó. Ele falando que a página é otimizada para dispositivos móveis, né? E caso você não veja essa mensagem aqui, você vai precisar identificar o que está acontecendo. Um erro comum que acontece é quando você acaba bloqueando o CSS do Google. Então ele não consegue ler o CSS e não consegue reconhecer que o seu site é otimizado para dispositivo móvel, ok? Muita gente se pergunta aqui, ó, os problemas no carregamento da página. Sempre é importante você clicar aqui se tiver essa mensagem para poder verificar. Eu vou clicar aqui para ver. Quando eu entro e falar, poxa, a página foi parcialmente carregada. E você até pode ficar um pouco assustado com isso, né? Mas é importante você descer para você entender, ó, os recursos que não foram bloqueados. E quando você vem ver os recursos, é alguma coisa aqui do Google Analytics, outra coisa do DoubleClick. Então você efetivamente não precisa ficar nervoso com isso, principalmente porque são recursos externos e eles não influenciam na visibilidade. E é normal que esses recursos vão ser bloqueados aqui da leitura do Google nesse momento, ok? Pelo menos nessa ferramenta de teste. O mais importante é verificar se o seu site está ou não otimizado para dispositivos móveis, ok? Uma coisa importante é que muita gente só testa a homepage do site, né? Então você consegue visualizar aqui o site, super bacana. Mas vamos supor que você tem um e-commerce, um blog, você normalmente tem mais taxonomias, né? Então um exemplo de e-commerce, é importante que você teste a homepage,
mas que você teste uma página de produto, que você teste uma página de categoria também, que são páginas que normalmente têm templates diferentes. Então é muito importante você pensar nisso, ok? Vamos voltar aqui para a apresentação, né? E aí a gente vai dar uma olhadinha aqui em outras ferramentas. Existem outras ferramentas que elas podem dar mais informações para vocês. Eu sempre recomendo aí que você teste seu site em todas elas para ter certeza do que você pode melhorar ou não, né? Tô sempre deixando aí o URL delas aqui no pé do slide. Não só essa do Very, mas assim tem a do Think with Google, que também é bem interessante. E você tem o Web.dev, que também é do Google e ele acaba fazendo uma avaliação um pouco mais precisa aí do seu site. Uma ferramenta que todo mundo usa é o PageSpeed Insight. Eu acho super bacana a gente entender um pouquinho mais como funciona o PageSpeed, tá? O PageSpeed, muita gente acha que ele vai te dar a velocidade. E ele é uma ferramenta mais de percepção de velocidade e do que você pode melhorar no seu site. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Vou pegar um site meu de teste que eu tenho para a gente poder testar. É um site simples, eu vou digitar aqui no Google PageSpeed Insight, ele vai me mandar aqui para a página de teste, né? E eu vou colocar o URL aqui do nosso site de teste. Vamos clicar aqui em analisar para ver o que está acontecendo. Ó. Esse site de teste, lógico, é um site bem simples, né? Se for ver, é um site que eu fiz só para poder fazer alguns testes e avaliar com vocês aqui esses pontos. Vamos voltar aqui, ó. E ele deu 99. Legal, por quê? Porque quando você conhece a ferramenta e sabe como que ela vai ser o teste, você consegue manipular o seu site para ficar bem exibido aqui. O mais importante é que não é tão fácil ter uma nota 99 aqui. Inclusive é bem comum que você tenha uma nota abaixo do 99. Antigamente, essa notinha aqui, repara que você tem um desktop e um mobile, um do lado do outro, né? Antigamente, por padrão, desktop que era exibido, né? E agora, por padrão, é o mobile que é exibido. Por quê? Porque é o mobile first. É com isso que o Google vai se importar mais hoje em dia, ok? Você pode clicar aqui no desktop e também ver a notinha que você vai ter aqui, ó. Agora, eu vou fazer um outro teste aqui, ó, no site normal, que tem mais informação, né? Então, provavelmente vai demorar mais tempo aí para carregar, tem mais coisa, vai ter mais erros aqui para a gente poder analisar. Olha aqui, ó. Então, no site normal, no SEOmarketing.com, você tem a versão desktop, que tá bem, e a mobile poderia estar melhor, né? Mas o mais importante aqui é você analisar o quê? Putz, as informações que ele te passa, o que você precisa fazer? E em cada um dessas recomendações, se você clicar, ele vai te falar o que fazer, né? Ele vai falar aqui para você instalar um plugin, ele já reconheceu que esse site é WordPress, né? Ele te fala, inclusive, quais são os recursos que ele recomenda otimizar, né? Você tem a questão de imagens, você tem várias informações que ele vai te ajudar aqui e ele vai acabar te passando como melhorar o seu site. Agora, olha que interessante, eu até coloquei no próximo slide aqui, uma outra ferramenta que o pessoal não costuma usar tanto é o Web Page Test. E é uma ferramenta excelente, ok? Eu sempre recomendo que vocês usem também. Por quê? A Web Page Test, vamos digitar aqui, ó, webpagetest.org, ok? O que você vai fazer? Vamos pegar esse nosso site teste, ó, copiar, e a gente vai colar aqui. Primeiro ponto, ela vai testar a velocidade do seu site. Mas para testar a velocidade correta, é muito importante que você selecione como você quer testar. Então você pode selecionar em desktop, mobile, mas o mais importante é você selecionar a localização correta. E aqui no nosso caso a gente vai selecionar aqui São Paulo, Brasil, e eu vou colocar o Chrome, ok? E eu vou startar o teste para a gente dar uma olhadinha nele. Às vezes ele demora um pouquinho, você tem que esperar um pouco, mas ele costuma fazer 3 testes consecutivos para poder tirar a média. Opa, ficou pronto aqui o teste, né? E olha que interessante. Efetivamente aqui ele me fala quais são os tempos de carregamento, né? Então deixa eu dar um zoom aqui para dar uma olhada melhor, né? Então a gente tem aqui o load time, ó, de 2.1, e ele vai passando todas as informações, inclusive a quantidade de requests, a quantidade, o tempo que foi necessário para carregar por completo, né? E outras informações. O mais importante para vocês, quando vocês vão otimizar o seu site, é você fazer esse teste em várias páginas, né? Mas clica aqui no Waterfall, tá? Eu vou clicar aqui para vocês darem uma olhadinha. Quando você clica no Waterfall, você desce e olha as informações que ele passa para você. Ele vai passar todas as requisições e o tempo necessário para carregar elas. E isso é muito importante. De uma maneira simples e objetiva, o site vai demorar mais para carregar se ele tiver uma quantidade maior de requisição, né? Ou seja, uma quantidade de linhas maior, ou se essas linhas forem muito grandes, né? Se essas linhas forem muito largas. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Por exemplo, ó. Aqui você vê que o começo para chegar ao primeiro byte aqui, ele demora muito, né? Olha o tamanho dessa linha aqui. Para primeiro byte aqui que vai chegar, que é a primeira requisiçãozinha, ok? E por que isso acontece?
porque provavelmente o site não está cacheado adequadamente. Ou você não tem um CDN, ou o site tipo está hospedado lá fora. Alguma coisa aconteceu, pode ser até latência, mas você precisa investigar esse primeiro ponto aqui. Os outros pontos você pode ir investigando um a um. Normalmente vai investigando as barrinhas maiores, né? Então olha que interessante aqui, tá vendo que tem uma barra grande aqui, ó? Tem outra e outra. Quando eu clico nela, ele me mostra mais informações e alguma coisa autoexplicativa aqui, ó, JPEG, tá vendo? Então eu já sei que é uma imagem, né? Normalmente, e as imagens costumam ser um dos maiores problemas, né, para você otimizar os sites. Mas vamos pegar aqui embaixo, ó, outras imagens, ó. Vou pegar essa, ó. Essa imagem aqui está carregando bastante. Se você clicar aqui em Object, ó, o que vai mostrar, ó. Vai mostrar a imagem que está demorando para carregar. E os detalhes, ele mostra aqui, ó. Então é um arquivo de 85 KB. Eu coloquei propositalmente aqui, ok? Você tem outras imagens que também demoraram para carregar. E aí você vai clicando uma por uma para poder identificar elas. E aí o que você pode fazer? Vamos imaginar que essa imagem aqui está com 85 KB, mas você fala, putz, será que eu preciso de uma imagem de 85 KB para esse tamanhozinho, né? Então talvez você consiga otimizar, reduzir um pouco a qualidade ou o tamanho dela, e aí você vai acabar oferecendo uma velocidade melhor aí, porque você precisa carregar uma imagem menor. Agora, lógico, muito cuidado com imagens grandes. O que a gente costuma ver quando faz esse teste é sem querer encontrar imagens aqui de 1 ou 2 megas. Aí isso acaba com a velocidade de qualquer site, né? Vamos voltar aqui para nossa apresentação, né? Aqui, inclusive, eu deixo aqui um vídeo aí do YouTube que a gente colocou. E nesse vídeo eu explico como otimizar suas imagens usando o Photosizer, que é um aplicativo super simples e eficiente para você reduzir tanto a dimensão quanto a qualidade da imagem. Bom, bola para frente, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nos próximos passos. Então a gente tem o Search Console. O Search Console é uma ferramenta que todos vocês já devem conhecer, quem mexe com SEO, né? E é muito importante que você entre no seu Search Console. Vamos entrar aqui no Search Console. Deixa eu entrar aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vou entrar no Search Console. Na lateral esquerda, você vai encontrar essa abinha aqui de melhorias. E você vai ter facilidade de uso em dispositivos móveis, ó. Eu cliquei aqui e ele vai mostrar para mim o relatório. E isso é muito importante, tá? Clica aqui para dar uma visualizada nas duas, né? Então hoje eu tenho 677 páginas válidas e nenhuma com erro, o que está super interessante. Eu vou desclicar aqui para dar uma olhadinha. Por que é importante você invalidar? Em algum momento apareceram algumas páginas com erro, nesse caso só uma, né? Então sempre tem que entrar aqui e monitorar para verificar se você tem páginas com erro ou não. E se tiver, você simplesmente vai aqui no relatório, ele vai mostrar, se você clicar, né? No meu caso eu estou sem nenhuma página de erro aqui, mas ele vai mostrar quais são as páginas de erros especificamente que você tem que corrigir, ok? Vamos voltar aqui para a apresentação para passar para os próximos pontos. E aqui o que a gente vai estar falando é como você pode inspecionar essa página no Search Console. Isso é muito interessante. Muita gente não sabe, mas se você colocar o seu URL na ferramenta de inspeção de URL ou diretamente aqui em cima, o Google vai inspecionar esse URL e vai dar todas as informações para vocês. Então vamos fazer o teste aqui com o meu site. Não. Vou colocar aqui, dar o Enter, ele às vezes demora um pouquinho porque ele vai buscar os dados do índice do Google, né? E aqui no índice do Google ele fala que está tudo ok. Agora, algo muito importante é que essas informações ele está buscando do índice. Então se você ajustou alguma coisa no seu site e você quer testar a nova versão, é muito importante que você teste o URL publicado. Você vai clicar aqui e ele vai refazer o teste. Esse teste demora um pouquinho mais, então a gente vai ter que esperar aqui para poder ver. Opa, então ficou pronto aqui, a gente já acabou vendo esse teste. Repara que sempre tem a data aqui do teste, né, para você poder ter essa informação. E aí você pode vir aqui e ver, ó, facilidade dos dispositivos móveis. Você pode clicar e ver se tem alguma informação aqui errada, né? Nesse caso não tem, ok? Mas você pode clicar aqui em ver a página testada, né? E aí, lógico, aqui você vai ter o HTML, mas você pode selecionar aqui a captura de tela. E aí você vê se tem alguma coisa errada aqui. No caso eu estou vendo, parece estar super coerente, então não tem problema algum aqui. E aí a gente vai falar algumas dicas para vocês, né? Somente nessa questão aí dos testes, eu sempre falo para vocês focar muito em velocidade e experiência do usuário, essa é primordial, sem dúvida. O primeiro ponto aí é deixar o Google ler o JavaScript e o CSS, né? E qualquer outra parte que seja importante do seu site. Se por acaso o seu arquivo robots estiver travando a leitura do Google, ele pode falar que o seu site não é bom para dispositivo móvel porque ele não consegue visualizar. Mas na verdade o seu site é bom, então toma muito cuidado com isso, ok? Tem outros pontos que eu coloquei aqui nesse slide, a gente vai passar outras dicas aí para vocês. O ponto que eu gosto mais de conversar com vocês, na verdade, é a parte do pop-up, né? Porque muita gente acaba colocando um pop-up que é muito intrusivo no mobile
E aí você tem que pensar que isso não deixa de ser um pouco de experiência do usuário, né? Então toma cuidado, não coloca um pop-up muito intrusivo. Se você pegar aqui, eu sempre tento colocar os links com os conteúdos aqui que a gente acaba recomendando. Então aqui você vê até o próprio Google recomendando aqui o tipo de pop-up que pode ser usado, né? Que não vai influenciar na análise dele para o posicionamento dos seus sites, né? Mas pensa em não criar pop-ups muito grandes, né? Eu sempre falo aí, tenta usar no máximo 30% da tela, mas esse é um número que eu uso por padrão, né? De qualquer jeito eu tento não usar muitos pop-ups, eu prefiro no mobile usar outros recursos, ok? Agora, um ponto importante de otimização são as meta tags, que elas são muitas vezes desprezadas no mobile, ok? E isso é muito importante. Você tem algumas quantidades de caracteres padrões aí, alguns estudos inclusive estão mostrando que no desktop a quantidade reduziu um pouquinho, e a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó. O que significa isso? Você tem uma meta title aqui e uma meta description embaixo. Okay? A meta title, se você for reparar aqui, ela está cortada. Por que ela está cortada? Porque eu coloquei mais texto do que é possível ser exibido no desktop. Lembrando que não é uma quantidade de caracteres, é uma quantidade em pixels, porque é uma largura, né? Então se você usa letras mais gordinhas, como S, como o Z, cabem menos letras, né? Do que se você usar letras como o I, que são mais magrinhas. Mas você não vai escolher as letras, você quer colocar as palavras certas, né? Mas o ponto importante não é só as meta tags, porque as meta tags, lógico, você já deve ter feito um trabalho aí de SEO, você já está tentando otimizar para as palavras-chave, mas o que ninguém repara é que quando você vai para o mobile, aqui eu estou inspecionando no desktop a página, mas visualizando como dispositivo mobile, né? Eu selecionei como iPhone, e olha que interessante aqui, a meta title que é cortada no desktop, ela não é cortada aqui. Por quê? Porque no mobile você tem uma meta title ligeiramente maior. Então você pode criar um título que as principais palavras ali elas estejam no começo, né, inclusive, para evitar ser cortada no desktop. Mas se você conseguir, crie uma meta title que seja cortada no desktop, sem problema, mas que você tenha alguma palavrinha, alguma coisa extra para ser exibida aqui no mobile, porque são duas meta titles diferentes, né, que vão ser exibidas. E talvez a principal recomendação é utilizar as ferramentas SERP Simulators, né? Essas ferramentas você acaba escrevendo um título ou uma meta-descrição aqui e ele vai mostrar para você tanto no desktop quanto no mobile, né? Então vamos fazer um teste. Eu vou colocar aqui em Fetch, vou colocar o meu site, tá? Ele vai puxar meu meta title e description, mas por causa de preguiça mesmo, né? Então é interessante aqui que ele até colocou aqui para mim, ó, 586 pixels, ele tá falando que tá um pouco maior do que o limite de 573 pixels, ok? Então ele mostra aqui para mim, ó, que está sendo cortado no desktop. Olha que interessante. Quando você clica no mobile, ele vai te mostrar no mobile. E ele te mostra aqui a quantidade de pixels, né? E ele fala, putz, no mobile não está sendo cortado. Então, ok, muitas vezes o Google atualiza e as ferramentas não atualizaram de uma hora para outra, né? Mas ele leva alguns dias. Mas de uma maneira geral, sempre que você criar suas meta title e meta descriptions, faz sentido entrar numa ferramenta que nem essa, eu gosto muito da SERPsim, tá? Você entra aqui, otimiza o title e meta description, visualizando tanto o desktop quanto o que vai ser exibido no mobile, ok? Vamos voltar aqui para nossa apresentação, né? E aí vamos falar um pouco de favicon e de vídeo também, né? Vamos misturar um pouco. Acho que a questão do vídeo não tem nem o que discutir, porque você está tendo uma exibição muito maior de vídeos aí na pesquisa mobile, né? Isso, além dos estudos falarem esse tipo de situação, a gente acaba vivenciando isso na prática. Então, se puder, faça mais conteúdos em vídeo, né? Se dentro da sua estratégia tiver essa disponibilidade, com certeza comece a produzir bastante conteúdo em vídeo. No caso do favicon é uma coisa muito interessante, porque é relativamente recente, né? O que significa? No desktop ele não mostra, mas no mobile, na pesquisa mobile, recentemente o Google começou a exibir o favicon aqui, né, dos sites na pesquisa mobile. E isso chama atenção, isso aumenta a sua visibilidade. E é muito importante que você tenha um favicon, porque se você não tiver um favicon, o Google vai exibir no lugar o favicon padrão, que não chama a atenção de ninguém. Então não esqueça de colocar um favicon no seu site, ok? Próxima dica aí, para a gente acabar usando dados estruturados, e sem dúvida que você usando dados estruturados, não importa quais eles sejam, né? A gente sempre usa aí a marcação esquema, né? Sempre que possível, mas assim, você tem diversos tipos de marcação de dados estruturados que se transformam em Rich Results na SERP do Google, né? Isso sempre vai te dar uma vantagem competitiva de visibilidade. Então, sempre que você puder,
use esse tipo de recurso, ok? Uma dica interessante é você, dentro do Search Console, comparar o desk com o mobile, e dessa forma você consegue visualizar qual que é o tráfego que está vindo de desktop, qual que é o tráfego que está vindo de mobile. E assim como o Search Console, também é legal você fazer um estudo super interessante no Analytics. Então tente sempre comparar as suas métricas de desktop e de mobile para identificar se tem uma rejeição muito maior num do que do outro. Normalmente é comum aí você ter uma rejeição um pouco maior aí no mobile, mas também não pode ser tão maior, né? Sempre compare as métricas, né? E tenha um olhar crítico sobre essas informações. E aí a gente vai pegar algumas recomendações do John Mueller do Google, né? Para colocar alguns exemplos para vocês. Então, duas frases que eu gosto muito que ele fala é que se o conteúdo é crítico, né? Ele deveria estar visível. Então, a ideia não é ocultar. E a segunda frase, que eu acho que complementa muito bem a primeira, muito embora não tenha sido feita sequencialmente, né, mas complementa. Que você pode ter uma série de artifícios, que nem tabs, acordeons e outros recursos, que você não precisa que o conteúdo ele seja exibido de uma maneira, plana no site, né? Em outras palavras, ele só está escondido da visualização inicial. Então, se você quiser, você clica numa tab e você consegue exibir, que é bem diferente de você ocultar 100% um conteúdo aí no mobile, ok? E aí eu gosto de dar alguns exemplos, eu sempre falo para vocês, putz, se você quiser ter um exemplo muito bacana aí de experiência mobile, entre no site da BH Foto, quem é fotógrafo e quem faz muito filmagem aí para o YouTube, né? Os youtubers de plantão, eles devem conhecer aí a BH Foto, mas o site deles mobile é muito bom. Não só a experiência, né? E a gente vai dar uma passada aqui nessa experiência, mas principalmente, você entrar na página de produto, você vê que na página de produto você tem informações que são divididas em tabs, você tem muita informação, inclusive, e eles sabem dividir isso, né? Eu vou aproveitar aqui e já entrar bhfotovideo.com, vou entrar aqui já inspecionando o mobile para ver como que é. Então repara que você entra, você já tem uma divisão clara aqui, ó, e atalhos que facilitam a sua vida no mobile, né? Então eu vou clicar aqui em fotografia, por exemplo. Aqui ó, ele já me dá algumas opções bem simples e objetivas. Eu já vou clicar em câmera. Por quê? Porque a navegação no mobile é realmente diferente que no dispositivo no desktop, né? E eu vou clicar num produto qualquer, ó. Vamos entrar nesse produto aqui. Olha que interessante. A visualização, além do site ser muito rápido, a gente vai ver isso também daqui a pouco no PWA, mas a visualização é muito boa. Você tem várias informações, ó, com uma quantidade muito grande de fotos. Super bacana isso daqui. E aqui você tem muitas informações, tá? Repara que aqui você tem um overview com todos os comentários, tá? Ele trava aqui, ó, e você clica View All Features para poder exibir mais. Isso é uma função muito bacana. E você divide aqui em tabs. Então você não precisa deixar corrido, né? Você vai colocando as tabs para o usuário efetivamente clicar e ir procurando o que ele precisa aqui, ok? Isso é super interessante. Eu gosto muito desse site aí para servir de exemplo para todo mundo. Vamos voltar aqui para nossa apresentação e a gente vai estar falando um pouquinho aqui de AMP, né? Que provavelmente é uma das grandes tendências mobile do momento. Então vamos começar aqui explicando o que é a AMP. A AMP é uma sigla, né, que significa Accelerate Mobile Pages, ou páginas aceleradas para dispositivos móveis, né, quando a gente fala em português, ok? Mas em outras palavras, o que é a AMP? São páginas que foram feitas para ser extremamente rápidas, né? E o Google tem apoiado essa iniciativa. Como que elas são super rápidas? Porque elas têm um HTML e um JavaScript distinto e elas também utilizam de um cachê, que você pode usar inclusive opcional do Google. E esses três pilares são fundamentais para oferecer as páginas AMPs com muita velocidade, ok? Lógico, tem outros pontos e outros motivos para essa super velocidade, como por exemplo a priorização de conteúdo, JS assíncrono, né? Nunca bloquear a renderização e otimização de fonte, dentre outros, né? Mas a gente tem que lembrar que assim como essas páginas têm uma super velocidade porque elas são criadas de uma maneira diferente, elas também têm algumas limitações. Então não necessariamente você vai conseguir colocar um conteúdo super rico e diferenciado lá, pelo menos nesse momento. Tecnicamente eu acabei colocando aqui algumas tags essenciais que você precisa saber aí quando você faz as páginas AMP, né? E o que a gente fala é o seguinte, normalmente implemente com plugins e extensões. Se você tiver uma plataforma padrão de mercado, né? Muita gente aí usa o WordPress, então você tem plugins aí que você consegue fazer essa instalação. Mas o que acontece é que às vezes você vai ter que desenvolver. Então se você tiver que desenvolver, muita atenção para a documentação. Pede para o dev sempre dar uma lida aí e testar, que é super importante. E como que você testa a sua página AMP no Google, né? Também tem uma ferramenta de teste. Olha o link aqui embaixo. Vamos copiar e vamos abrir para testar uma página, né? Deixa eu colocar aqui, ó, copiar.
E vamos testar aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou pegar uma página AMP aqui do meu blog, né? Eu uso normalmente as páginas AMP só nos posts do blog. E eu vou clicar aqui em testar a URL. Vamos ver como que vai ser dado o teste. Olha aí, ele falou que minha página AMP é válida. E isso é super interessante, ele faz todo o teste. Se você colocar uma página AMP aqui que ele não considera válida, você vai ter que descobrir o motivo. E o Google vai te informar isso com certeza aqui. Vamos voltar aqui na nossa apresentação, né? E se você for um desenvolvedor, vale a pena você sempre estar testando aí o seu HTML aqui no AMP Validator, né? Coloquei também o endereço aqui para você poder fazer os testes. Ponto muito importante é que você pode também integrar os produtos do Google, né, com as páginas AMP, seja o Google Analytics, o AMP Cache, pesquisa do Google. E por que que a gente fala isso? Porque não é tão simples fazer a integração do Google Analytics no AMP. Na verdade, a palavra simples está um pouco errada nesse caso, né? Eu digo, não é padrão. Ou seja, normalmente como você insere aí o código do Google Analytics para conseguir essas informações, não é da mesma maneira. Você vai ter que colocar um JSON. Então você sempre tem que ler a documentação para entender direitinho, né? E você pode até integrar com outros produtos aí de receita do Google, como o Google Ads, o Google AdSense, etc, ok? Então sempre fica atento, tem sempre informação nova aqui no link abaixo. As páginas AMP, assim como as páginas mobile, você também pode testar no Google Search Console, né? Basta entrar no Google Search Console e clicar em AMP. Então, vamos vir aqui, ó, eu vou clicar em AMP e aí você já tem todo o relatório para descobrir. Olha que interessante aqui, ele está me falando que eu tenho, ó, 4 páginas válidas com avisos, 647 válidas e 10 com erro. Então é sempre importante você entrar nas páginas com erro, ó, clica aqui no relatório e verifica quais são as páginas efetivas que estão com erro, tá? E se porventura você corrigir, vamos supor que você corrigiu todas elas aqui, você vem aqui e clica em validar a correção para o Google identificar a correção, ok? Próximo ponto, a pergunta é se vale a pena, né? Eu acho que isso é uma das dúvidas maiores aí dos usuários e realmente vale, tá? Eu coloquei aqui alguns cases de clientes super interessantes, então aqui, ó, repara que nesse ponto, quando foi feita a aplicação das páginas AMPs nesse site, olha a diferença de acessos, tá? E aí se você pegar, tem outros exemplos interessantes aqui, ó. Nesse mesmo site, inclusive, teve um problema no plugin, não sei o que aconteceu, mas o plugin foi desabilitado. Olha o baque que o site levou, mas significa que é uma quantidade de tráfego enorme que a AMP está levando para esse site, ok? E em outro site aqui, eu acabei fazendo o quê? Fiz um teste super interessante também. Eu acabei aplicando a página AMP num post específico, eu filtrei depois para ver os resultados. E nesse post, você tinha por padrão aí uma quantidade de tráfego, né? Já há muito tempo igual. Assim que eu apliquei o AMP, olha como deu uma levantada aí no tráfego. Então é muito interessante, realmente o caso prático aí que a gente vê no dia a dia é que o AMP ajuda muito e ele ajuda mais ainda se o seu site tiver com problemas de performance, ou seja, no mobile ele demora para carregar, você aplica o AMP, ele vai melhorar muito aí sua performance no mobile, ok? E um dos cases que eu acho super interessante é da Wofen Semijoias, né? Hoje praticamente 33% do tráfego de aquisição delas é feito através de página AMP. E esse número está crescendo, tá? Então a previsão nossa é que em menos de 6 meses, praticamente 50% da aquisição do tráfego do site delas seja feito através de páginas AMP. Então a gente está vendo que o Google está dando muita prioridade para páginas AMP pela velocidade, né? E isso é um recurso que eu acho que é muito válido aí você pensar para o seu site também. Lembrando que o AMP é um projeto em evolução, né? E tudo bem que a evolução é muito rápida e a gente sempre peça para você ficar atento. Por quê? Hoje em dia alguns recursos às vezes não podem ser aplicados no AMP, então você tem uma outra página aí que você não consegue fazer em AMP, mas eles estão todo dia evoluindo aí, recentemente até com formulários, com alguns iframes aí incorporados, então tem bastante coisa que está evoluindo, sempre fica atenta para poder utilizar. E a gente sempre fala que aplicar o AMP no WordPress é muito simples, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos entrar aqui no nosso site aqui de teste, né? Você tem alguns plugins de AMP que você pode usar. Então eu vou clicar aqui em plugins, adicionar novo plugin no WordPress. Para quem usa já sabe como funciona, né? Clicar aqui em AMP. E aí você tem os dois plugins preferenciais. O plugin padrão aqui, que é do AMP Project, né? E você tem o AMP for WordPress. Eu pessoalmente prefiro o AMP for WP, né? Porque ele te dá muito mais controle aí de você configurar não só tipo layout, mas também algumas informações. E ele é muito fácil. Você vai clicar em instalar aqui. Assim que tiver instalado, você vai clicar em ativar, né? E quando ele for instalado, você pode rodar um wizard aqui que é mais facinho, ou simplesmente vir aqui em settings e configurar um por um. Então você tem alguns detalhes para configurar aqui em séries, em designs e tal, que você vai perder aí seus 15 minutinhos configurando todas as opções, né?
Mas de uma maneira geral, o AMP ele já foi aplicado. Então eu vou entrar aqui no nosso site de teste, entrar aqui no blog, vou pegar um qualquer aqui do blog, né? Ó, peguei um blog qualquer. E ele, por padrão, ele cria uma página AMP sempre colocando o AMP no final da URL, ó. Eu adicionei o AMP aqui, ó. Então eu vou dar o Enter, ó. Vamos ver o que vai aparecer, ó. Já apareceu a página AMP 100% montadinha, tá vendo? E aí talvez o que você vai querer fazer é entrar nas configurações e ajustar alguns pontos, como por exemplo, não quero que apareça o botão de compartilhamento do Google+. Então você pode ir lá tirar ou do Line. Você às vezes não quer que apareça uma informação de autor aqui ou posts relacionados, né? Então é super importante você configurar para deixar da maneira que você quer. Mas o AMP já está 100% instalado aqui de uma maneira super simples. E muito embora menos usado, a gente não pode deixar de falar de ASO, né? Para quem não conhece, não sabe o que é ASO, ASO significa App Store Optimization, ou, né, em português, otimização para loja de aplicativos. O que significa isso? Que existem lojas de aplicativo, basicamente Google e Apple, né? E aí você precisa pensar que as pessoas abaixam aplicativos. E quando você pesquisa algum aplicativo ali, você também tem o quê? Um posicionamento. Isso serve não só para aplicativo, mas para game, para livros, né? Filmes e outras coisas também, ok? Qualquer coisa que seja exposta nessas App Store, você pode fazer um trabalho aí de posicionamento, ok? E muito embora você possa aumentar a quantidade de downloads de maneira externa, ou seja, mandando tráfego do seu site para lá, o ASO é diretamente ligado à própria loja de aplicativo, né? Então aqui a gente está colocando algumas ferramentas de ASO aí para vocês acabarem fazendo trabalho, o Play Console, lógico, os Search Console as principais, mas você tem algumas outras que a gente gosta bastante de usar, que vão desde as clássicas aí de SEO sem Rush, Ahrefs, né? Mas você tem algumas mais específicas como a Sensor Tower e a App Radar, né? Mas esses eu gosto pessoalmente, mas tem outras aí, é tudo uma questão de gosto e de necessidade pessoal, ok? Deixar uma lista completa para vocês aí. Quando você vem aqui na App Store, a dúvida é, você faz uma pesquisa e você vai baixar um aplicativo. Qual que você vai baixar, né? Então é a mesma coisa da primeira colocação na SERP do Google. E aí você tem diversos fatores para um aplicativo estar em primeiro. Aqui a gente elencou algumas aí para vocês entenderem os pontos, né? Então lógico, se você tem um aplicativo e você quer que ele seja encontrado quando alguém pesquisar alguma coisa, você tem que ter pelo menos a palavra, né? Então é super importante isso. Isso talvez seja ter uma relação direta aí com SEO, né? E é claro, para isso você tem que usar diversas fontes de informação para saber quais são as keywords certas, né? Você vai poder usar o nome do aplicativo. O ícone do aplicativo é algo que as pessoas não costumam dar tanta atenção, mas é super importante porque se você tiver uma cor diferenciada aí dos concorrentes, ter descrição, tá classificado na categoria correta, ter conteúdo nessa página, né, como vídeos, como screenshots, né, as imagens lá para o usuário decidir se ele vai ou não baixar. O tamanho do app é muito importante, aplicativos muito grandes têm mensagem ali falando que, putz, olha, o aplicativo tem mais de 100 megas, alguma coisa do gênero, né? Então você já afasta o download do usuário, né? A própria quantidade de downloads acaba estimulando que esse aplicativo suba aí nos posicionamentos, né? E é por isso que a gente acaba falando que você pode fazer um pouco de anúncio para estimular download e começar a dar um giro inicial. E sem dúvida, né? Você vê aí a questão de avaliação, uma coisa que influencia positivamente, né? Porque muita gente vai e usa um filtrinho das 4 estrelas que a gente chama, né? Eles só pegam aplicativos que tem 4 ou 5 estrelas. E você tem outros fatores aí interessantes, que até como a atualização do app, né? O app que ele é regularmente atualizado, ele normalmente tem uma tendência a estar mais bem classificado, ok? Mas a verdadeira pergunta aí é se você realmente precisa de um aplicativo, né? O que a gente chama de app nativo, né? Eu vejo muitos proprietários de sites que saem correndo para fazer um aplicativo e os aplicativos ficam jogados ao marasmo, ninguém usa, né? Por quê? De uma maneira geral, você tem que lembrar que os usuários gastam mais tempo em apps do que na web, mas infelizmente não é no seu app, né? O que a gente costuma ver é que 80% do tempo os usuários estão nos top 3 apps pessoais. E aí muitas vezes você vai pegar ali tipo Facebook, Instagram e talvez os últimos 20% com aplicativos que se usam menos, mais regularmente, ou seja, aplicativo do banco e mais alguns outros aí, talvez como o Uber, como o Google Maps, etc. Então sempre é importante você pensar se faz sentido você fazer o aplicativo. Porque depois de fazer o aplicativo, você ainda vai ter que tentar posicionar ele para conseguir downloads para o seu app. E aí a gente vai falar um pouquinho mais de PWA, que é uma das maiores tendências aí do mundo mobile, ok? Inclusive é uma das tendências que eu imagino que vai acabar com muitos aplicativos nativos, né? O que é o PWA? PWA é uma sigla que significa Progressive Web App.
ou aplicação web progressiva em português, ok? Então, o que aconteceu? Existem várias funcionalidades novas que são suportadas pelos navegadores modernos agora. O Chrome liberou essas funcionalidades recentemente nas últimas versões, né? E essas funcionalidades permitem que vocês criem páginas que elas são muito próximas de aplicativos, né? Ou seja, o PWA é uma aplicação web com tecnologias que permitem a gente ter uma experiência de uso muito próxima oferecida por um aplicativo nativo, né? Principalmente devido à evolução dos navegadores. Então o que a gente fala aí que é mais do que uma evolução da web, né? E ela chega a ser uma evolução híbrida entre páginas da web e um aplicativo móvel. Tá? Para entender um pouco melhor, a gente vai falar um pouco também das características delas, né? Então, sites em PWA, primeiro, eles são muito rápidos, né? Eles normalmente oferecem uma experiência do usuário incrível até pela velocidade. E você tem um ponto aí que eu acho que uma das características mais comentadas, talvez, seja o fato dele poder entrar offline. Normalmente você pode habilitar pelo menos a homepage para o usuário entrar offline. E isso é um ótimo recurso aí para você aumentar o engajamento, né? Você tem outros recursos muito interessantes, né? E eu acho que tem aqui talvez dois que sejam bem bacanas, que é o Push Notification, né? Você consegue colocar push no seu usuário. E o navegador, ele recomenda que você às vezes coloque um ícone na tela do smartphone. Ou seja, você tem um site que ele está com PWA. E quando o seu usuário está mexendo no navegador, basicamente o Chrome vai perguntar se você quer ou não adicionar um ícone na tela inicial. Então esse ícone na tela inicial do celular do seu usuário normalmente aumenta muito o engajamento, porque ele acaba clicando mais e entrando mais na sua página. E aí você tem vantagens e desvantagens, lógicos, né? E, bom, vantagens a gente já sabe que são sites mais rápidos, que podem carregar offline, tem novos recursos, né? São muito parecidos com aplicativos. E são aplicativos que na verdade não exigem instalação, né? Porque é uma página web, basicamente, né? E diferente de um aplicativo, eles podem ser encontrados nos buscadores. Você entra no Google, digita uma página, né? E você entra e você vai ser encontrado. E com todos esses recursos novos, você acaba melhorando a experiência do usuário. Quais são as desvantagens? Lógico, então é uma tecnologia que está evoluindo, então ainda tem bastante coisa aí para evoluir. E não só a tecnologia, né? Mas também os desenvolvedores, porque muita gente está aprendendo ainda a mexer nele, né? Mas talvez o principal ponto aí que o pessoal acaba pegando no pé é que o PWA ainda não é suportado pela Apple. E a gente vai discutir isso daqui a pouco, que é super importante, tá? Mas em alguns casos eles não têm todos os recursos, né? Então é um pouco diferente do aplicativo nativo, porque o aplicativo nativo tem todos os recursos. Só que eles têm vários recursos, então na grande maioria dos casos você efetivamente não precisa de um nativo. Ah, quando que eu precisaria de um nativo? Por exemplo, se o seu aplicativo precisa usar Bluetooth do celular, o PWA ainda não tem esse recurso, tá? Então você deveria ter um nativo nesse caso. Mas se você quer usar, sei lá, a câmera do celular, o PWA já oferece essa opção. Então você pode usar um PWA se a sua necessidade for a câmera do celular, ok? E aí a gente vai explicar aqui o porquê que é progressivo, né? Por que ele é o progressivo? Todo mundo pergunta isso e é um dos pontos principais que a gente vai aí correlacionar. O fato dessas páginas serem progressivas significa que elas vão mostrar a página com todos os recursos, né, para o navegador que suportar, mas os navegadores que não suportam isso, que nem a gente acabou de falar aí que a Apple não suporta, ela acaba exibindo uma página que tem menos recursos, mas é uma página HTML. Então você não tem nenhum problema em acabar absorvendo essa tecnologia, porque se você fizer o PWA de uma forma correta, seu site continua sendo exibido bem aí no iOS, só que você, quando for para o Chrome, você vai ter recursos adicionais, né? E muita gente também especula que a Apple está próxima aí de utilizar o PWA, mas a gente não sabe, essa que é a verdade. Então sempre é importante você analisar o seu público-alvo e se faz sentido para você. Se seu público é meio a meio, ok, acho que faz sentido, você consegue na metade do público aí um diferencial competitivo. Mas se 90% do seu tráfego é tudo Apple, aí talvez não faça sentido você fazer essa mudança agora. Aqui eu coloquei alguns exemplos com links para vocês verem, né? Então desde o Google Maps, Fotos, Telegram, Friends, Starbucks, que já usam o PWA, mas eu coloquei um link também aqui para aplicativos PWAs que vocês podem conhecer e também para sites PWAs para vocês darem uma olhadinha melhor. Aqui a gente vai falar de dois cases que são super interessantes, né? Esse primeiro case de 2016, então vocês estão vendo que a tecnologia não é tão recente assim, né? Mas a gente está vendo esse case da Flipkart, né? Que é o maior e-commerce da Índia. E ele aumentou a conversão em 70% quando os usuários vinham pelo ícone do app, sem dizer o tempo de permanência do cliente, que aumentou em 3 vezes.
Então, só o fato de ter o PWA por ter o íconezinho e velocidade, você teve uma melhora gritante aí em alguns índices que todo mundo quer ter, ok? O segundo caso, que eu acho muito interessante, tá? É o caso aí do Sérgio Lopes. Eu sempre gosto de dar os créditos porque eu vi a palestra dele e foi uma palestra incrível, o cara manja muito do assunto. E aí, muitas vezes, não vale a pena nem inventar outro case, né? É legal usar o mesmo case que ele usou para a gente poder explicar da melhor forma possível. Ele deixou aqui o site no ar, eu vou entrar aqui no link para a gente dar uma olhadinha. Então, basicamente, é uma página web que ela tem recursos avançados, né? Aqui no caso é o aplicativo do shopping, que você pode entrar e pagar o estacionamento aqui. E qual que é a grande sacada? Gente, quando você vai no shopping, eu já fui a alguns shoppings, que você tem uma fila lá grande no estacionamento, ele permite que você abaixe o aplicativo do estacionamento para pagar, né, de uma maneira digital e, em teoria, mais rápida. Mas a verdade é que, na grande maioria das vezes, você não quer baixar o aplicativo do estacionamento do shopping, que em muitos casos você vai usar uma ou duas vezes, né, se você não trabalha no shopping. Então, assim, para que você vai ter um aplicativo se você pode fazer tudo da mesma maneira num PWA, ou seja, numa página web? Basta você informar para o usuário qual que é a página, ele entra e paga. Então aqui estamos simulando aqui o aplicativo do shopping, né? Você entra aqui, ó, você tem a opção de lojas, ó, olha como ele é rápido, né? Então você tem muita opção, ó, olha, super rapidinho, funciona de uma maneira super interessante. Eu vou voltar aqui e aí você pega aqui, ó, pagar estacionamento. E aí é legal porque aqui você vê recursos do PWA, além da velocidade, né, que você pode usar. Um dos recursos é a câmera. Então você simplesmente pode usar a câmera do seu celular no PWA, você clica, ele vai pedir para utilizar, ó, e aqui eu só vou colocar um carregar teste aqui, mas basicamente a página iria agir com o aplicativo, abrir a câmera, identificar o QR Code, e aí eu carregar, colocou o número do ticket e você clica em pagar. E automaticamente você já coloca todas as informações de pagamento e vai para o checkout, paga seu ticket de estacionamento e tá tudo resolvido. Então, olha como ficou mais simples, né? E a verdade é que muitos aplicativos que existem hoje nem precisariam ter sido feitos como aplicativo. Poderão ser feitos como páginas PWA, que você oferece recursos semelhantes, sem ter todo o custo de um aplicativo e ter o desgaste de fazer o usuário abaixar. E a gente vai falar um pouco da indexação do PWA, né? E o legal é que o conteúdo ele pode ser rastreado pelo robô de pesquisa, né? Você tem as URLs aí, que são URLs amigáveis. Você tem condição de definir o canônico correto, né? Você pode usar para dispositivos distintos, você pode usar a marcação de schema.org, né? Colocar o Open Graph e Twitter Cards. Então, assim, é muito bacana a utilização do PWA em contrapartida com um app que muitas vezes você acaba tendo aí algumas dificuldades, principalmente com links profundos, né? Agora, o mais interessante é que se você fizer um PWA, também é muito importante você avaliar ele com Lighthouse, né? A gente vai fazer uns testes aqui no site da IoTC, né? E para vocês verem como tá rápido, ó, vou clicar num produto qualquer. Olha como carrega rápido, né? E essa é uma das características do PWA, é velocidade, ó. Cliquei no outro, ó, é praticamente instantâneo. Só que também é muito importante você testar. E aí como você vai fazer para testar, né? Vou abrir uma nova abinha, né? Vou colocar aqui o Lighthouse, é uma extensão que a gente usa para o Chrome aqui, ó. A minha tá com remover porque eu já tenho ela, então só precisa entrar aqui e instalar. Na apresentação, repara que o link está aqui embaixo, né? E aí, quando você tem ela, você vai entrar no site e basicamente você vai clicar aqui, ó, no íconezinho dela, que fica aqui em cima, Lighthouse. Ó. Clique aqui e a gente vai pedir para fazer o relatório, né? Quando eu clico em fazer o relatório, ele vai testar e vai passar um relatório pronto para a gente com todos os pontos de atenção. E assim que finalizar o teste, ele vai exibir uma nova janela com todas as informações aqui, ó. Repara que as informações, além de ter uma notinha para as informações, ele sempre vai colocar aqui se é um aplicativo, um PWA válido, ele vai colocar aqui se você está com problema de performance, ele vai colocar todas as informações para você sentar e conversar com o seu desenvolvedor. Então você vê aqui que tem alguns pontos importantes, provavelmente performance é mais baixo. Como é um site ainda que está no servidor provisório, eu imagino que a gente vai melhorar isso daqui, né? Então sempre você conversa com o desenvolvedor, mas é a maneira de você efetivamente testar aí um site PWA, ok? E para finalizar a apresentação, eu acho que sempre ter criatividade no marketing digital é importante, né? Então talvez você consiga oferecer uma página AMP e um PWA na sequência. Será que isso é viável, né? Então tem muita gente falando sobre isso, isso é bem interessante, porque você oferece uma página super rápida que automaticamente depois vai ser instalado aí um aplicativo no celular do usuário e ele vai ter um recurso extra, aí uma página
super bacana para ele utilizar no dia a dia, tá ok? Bom, aqui vão alguns links úteis que a gente usou na apresentação, deixei resumido, além de estar no slide, eles também estão aqui. E para finalizar a apresentação, aqui estão todos os links com o meu site e com as redes sociais para vocês seguirem. É isso aí, espero ter ajudado e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.